Vamos orar ao Senhor? Coloca logo o texto, né? Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler na NAA, tá? Êxodo 2, na NAA. Do 1 ao 10. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que já ocorreu para a Tua glória nesse culto, pelos louvores, pela ministração do coral, pelas orações. Muito obrigado por tudo que Tu tens feito, mas nós pedimos que, mais uma vez, pela Tua graça, nos dê entendimento e compreensão da aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Assim nós oramos. No santo nome de Jesus. Amém. Gente, eu hoje vou ministrar sobre uma das mulheres mais sensacionais da Bíblia, embora muitas vezes muitos não conhecem o nome dela. Alguns até vieram a conhecer por uma música, né, que saiu há pouco tempo. Eu estava brincando com o pessoal do louvor. Cadê o pessoal que estava por ali, dizendo, nós vamos cantar, no final, rindo com eles, a música que ficou famosa, que é a música Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. E quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós percebemos como Deus usa pessoas comuns, em cenários de crise, pessoas muitas vezes desapercebidas diante do cenário para realizar grandes feitos. Diz o texto, um homem da casa de Levi, ou seja, da tribo de Levi, casou com uma mulher da mesma tribo, da tribo de Levi. A mulher ficou grávida. Deixa eu parar um pouquinho. Vamos lembrar do contexto. Faraó havia determinado que todos os meninos fossem mortos ao nascerem, os do sexo masculino, todos fossem mortos. Então, o ambiente que ela vivia era um ambiente de morte, de incerteza. E diz assim, ela ficou grávida e deu à luz a um menino. Vendo que o menino era bonito, e aqui a gente tem que entender que o texto não fala bonito de beleza física. O contexto leva a entender, vendo que o menino era especial, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Aqui já me chama a atenção, porque Deus cega a vista daquelas moças e apenas permite, vamos ver, que a filha de Faraó veja o cesto. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu uma criança. E eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino, cujo nome nós conhecemos pela história bíblica, Miriam, perguntou à filha de Faraó. Aqui o contexto, você precisa imaginar. Miriam está de longe, espreita vendo. Quando vê a cena, vê o menino chorando, vê a filha de Faraó com o menino, ela tem a coragem de se aproximar. E ela chega e diz, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, dizem os estudiosos aqui por volta de 5 anos, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, e ela lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Gente, muitas vezes é num momento de crise,
nos momentos em que nós estamos vivendo cenários improváveis, que Deus gera em nós sonhos, expectativas, projetos, que Ele nos entrega aquilo que aos olhos dos outros está fadado à morte, não tem sentido, que vai mudar a nossa vida. E eu quero lhe dizer uma coisa logo de antemão, para que você entenda, se você não guardar nada da mensagem, guarde isso. Deus é responsável. Ele nunca gera ou nos entrega alguma coisa que Ele não seja responsável para fazer acontecer. É isso que a palavra diz, que Deus gera em nós, tanto querer quanto o efetuar. Quando Deus coloca um sonho em nossas vidas, se nós crermos e nos posicionarmos, nós veremos acontecer pela fé aquilo que Ele prometeu. E da vida de Joquebede, eu gostaria de tirar algumas lições, e a primeira delas é que nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos entregou. O texto começa dizendo, volta para o início, tá? Volta para o início, vai do início, filho. Que ela percebe que o menino era especial. Beleza, aqui a tradução era especial. Havia expectativa do povo. Todos esperavam que Deus enviasse aquele que haveria de ser o libertador. Que Deus haveria de cumprir o que havia prometido e libertar o povo do Egito. Quando nós olhamos, inclusive, para a família da qual Joquebede e seu esposo eram, que era a família de Levi, uma família sacerdotal, eles olham e percebem, nós não sabemos como eles perceberam, mas eles tiveram a certeza que aquilo que Deus nos havia entregue era especial. E nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Para outros, era apenas mais um menino. Para alguns é apenas mais um negócio. Para outros é apenas mais um escritório. Para outro é apenas mais seu filho. Mas nós precisamos entender que Deus, que é responsável, ao nos entregar um sonho, Ele sempre entrega com um projeto de vida. Por isso nós precisamos aprender a valorizar. Porque quem não valoriza o que Deus entrega, quem não cuida daquilo que Deus entrega, pode acabar na vida como Esaú, que recebeu de Deus o direito de primogenitura, mas ao desprezar, diz o texto bíblico, que nem com lágrimas ele foi capaz de reaver. Se você desprezar, se você não valorizar aquilo que Deus lhe entregou hoje, se você não cuidar daquilo que Deus lhe entregou, se você não cuidar dos seus filhos, se você não cuidar do negócio, se você não se empenhar, se você não tomar conta, pode ser que no futuro você queira reaver e já não haja mais como. Aprenda uma coisa, nem tudo, aliás, tudo começa pequeno. Eu me lembro agora do profeta quando disse que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Porque tudo começa com um sonho, gente. É como um bebê, Deus gera em nós um sonho. Leva um tempo. Nós precisamos cuidar, nós precisamos nos dedicar. Mas o futuro, inclusive, de toda a nação dependia da dedicação de Joquebede e do seu esposo, aquela criança. Talvez o futuro da sua família, o seu futuro material, espiritual, emocional, dependa do seu cuidado, daquilo que Deus lhe entregou. Por isso, não despreze, antes cuide, valorize aquilo que Deus lhe entregou, porque Deus pega pequenos sonhos. E através de pequenas coisas, que as pessoas até olham e dizem assim, não tem sentido. Deus faz coisas extraordinárias. Nunca aborte por medo aquilo que Deus lhe entregou e que Deus tem criado em você. E para isso aprenda a guardar segredos. Na vida que muito fala, muito erra. Provérbios capítulo 13, verso 3, Salomão vai dizer que muito fala arruína a si mesmo. Tem coisas que nós temos que guardar segredos. Há coisas que Deus entrega na sua vida, sonhos, projetos, planos, que você tem que guardar com você e com os seus. Não ficar falando, não ficar compartilhando. Nós muitas vezes atraímos pessoas invejas, oponentes, porque dizemos tudo. Nós temos a ânsia de falar quando deveríamos guardar em segredo. Foi por muito falar, por imaturidade espiritual, inclusive a respeito dos sonhos de Deus, que o próprio José, que nós conhecemos como José do Egito, trouxe a inveja dos seus irmãos. José seria governador. Eu não tenho dúvida que José seria governador, mas José certamente não teria que passar por tudo que passou. Assim somos nós. Muitas vezes por muito falar, atraímos adversários,
oponentes. Trazemos pessoas com inveja. Lembra agora de Ezequias? Foi por contar tudo que Nabucodonosor veio da Babilônia para invadir. Assim nós somos. Nós temos que aprender como Joquebede. O texto vai dizer que eles guardaram o menino pelo tempo que foi possível. Há sonhos que você tem que guardar em seu coração pelo tempo que for possível. E quando acontecer, não fica dizendo, olha aqui, ó. Não, deixa eu dizer uma coisa. Você tem que ficar calado. Quando Deus prepara uma mesa para honrar a gente. Está lembrado do Salmo 23? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ali não diz que a gente fica falando, não. Ali diz que Ele prepara a mesa. A gente senta, Deus honra, mas a gente fica calado. Porque Deus mostra quem é em nossa vida. Eu me lembro agora de Maria. A própria Maria, mãe de Jesus. Ela, não, quando Jesus nasceu, ela não foi anunciar para todo mundo. Ó, aqui o Salvador. Eu recebi o aviso ao Salvador, venham adorar o Messias. Não. Ela sabia que se ela falasse, ela ia colocar em risco. Assim é com você. Alguns sonhos, projetos que Deus colocou em sua vida, fique calado. Algumas coisas que Deus tem ministrado ao seu coração para você fazer, deixa eu lhe dizer uma coisa, fique calado. Compartilhe apenas com quem deve compartilhar. E há coisas, gente, que você só deve compartilhar com os de casa. O menino nasce, todo mundo correndo risco de morrer. Todos os meninos homens deveriam ser mortos. Ela pega os 2 meninos pequenos. Eu vejo a cena de Joquebede, eu tenho que imaginar. Chama Joquebede com seu esposo, chama os meninos, Arão e Miriam, diz assim, calados. Porque se souberem que é menino, um homem, vão vir aqui e vão matar o seu irmão. Há lutas que você tem que passar em casa calado com a sua família. Há problemas familiares que você reúne o povo na mesa e é na mesa que você resolve. Não fica compartilhando. Há problemas financeiros que você dobra os joelhos e junta os seus. Quanto menos gente souber, melhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A discrição é uma virtude. Por isso, inclusive, cuidado com as redes sociais. Porque muita hoje gente se expondo sem necessidade. E nós precisamos entender que precisamos aprender a ter segredos e não nos deixarmos parar pelo medo, nós nos movermos pela fé. O crente não pode se deixar dominar pelo medo. O medo é sempre um obstáculo ao exercício da fé. O medo, muitas vezes, ele vem sobre nós e gera em nós incredulidade. Ele é uma face da incredulidade. Olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas, olhamos para os diagnósticos, olhamos para a crise instalada social. Aquele povo vivia em crise social, os filhos deveriam ser mortos, eles viviam em escravidão, todo mundo vivia em perigo. E muitas vezes geram uma criança, se ele se movesse pelo medo, eles teriam matado, teriam entregue. Mas o texto vai dizer, e é fantástico quando nós olhamos para o texto, que ao invés de se mover pelo medo, eles adotaram uma postura de fé. Sabe, a todo tempo nós vemos na Bíblia Deus advertindo a todos nós para não termos medo. Lembra de Josué? Josué, seja forte, seja corajoso. Nós precisamos entender na vida que para vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, não dependerá dos nossos esforços humanos, não, nunca. Dependerá da nossa postura diante dos problemas, crendo na providência de Deus, crendo que quem prometeu é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Precisamos ter essa postura. Ao invés de abandonar, gente, nós precisamos tomar uma postura de consagração. Quando eu olho o texto e vejo Joquebede colocando o menino no cesto e levando ao rio e deixando a sua filha, eu vejo muitas vezes, quando eu olho para o texto, eu vejo consagração. Ela ofertando ao Senhor, consagrando. É isso que nós precisamos fazer. Consagrarmos ao Senhor. Crermos no agir dEle. Crermos na providência dEle. E fazermos tudo que estiver ao nosso alcance. É sensacional a percepção de que Joquebede pega o que tem. E pega um cesto. E prepara no contexto uma arca. Essa palavra de cesto, ele só aparece na Bíblia se referindo à arca de Noé.
É a mesma palavra que só aparece 2 vezes. No fundo, ela pega um cesto e prepara uma arca para proteger o sonho. Há coisas que nós devemos fazer, olha o texto. Ela pega e fecha todos os buracos com piche e betume. Há coisas que nós temos que fazer, algumas brechas nós temos que tampar. Enquanto nós não fecharmos algumas brechas, inclusive espirituais em nossa vida, não podemos gozar da bênção de Deus. Às vezes, e aí eu me lembro do próprio Jesus dizendo que é um pouco de fermento que leva a perder toda a massa. Uma pequena brecha, pecado de estimação, guardado em casa, que ninguém vê, mas que leva a perder a vida espiritual. São pequenas brechas. Deus tem projetos para você, mas você tem que vencer algumas brechas, tampar algumas brechas sociais. Como, por exemplo, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus tem promessa, mas a promessa de Deus não anula a nossa responsabilidade. Negligência, omissão. Nós precisamos entender que o que cabe-nos a fazer, nós temos que fazer. A gente às vezes está se queixando de Deus, mas no fundo fomos nós que não tampamos os buracos. Fomos nós que não olhamos cuidadosamente e fizemos o que tínhamos para fazer. Deus nunca, gente, eu sei que isso é uma frase às vezes repetida, mas deixa eu falá-la. Deus nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Deus removeu a pedra, Deus mandou remover a pedra, os homens fizeram. Deus ressuscitou Lázaro. Mas quem removeu a pedra e depois desatou Lázaro foram homens. Assim é conosco. Há coisas que nós temos que fazer na vida. O que é que você precisa fazer? Quais são as brechas que você precisa impermeabilizar a sua vida? Talvez você precise cuidar dos seus filhos. Não adianta orar, pedir oração, pedir, se você não vigiar seus filhos. Talvez você precise olhar da sua vida pessoal, espiritual. Não adianta vir para culto, domingo após domingo estar aqui, vindo no momento de oração, clamar pela bênção de Deus. Se você não muda, irmão, Deus não é louco, Deus não tem amnésia. Que ele vê aqui no momento, isso aqui basta, não. Deus nos contempla todo o tempo. Não adianta estar clamando por saúde, eu me lembro até, eu já procurei para saber onde eu li. Mas eu não reencontrei ainda onde eu li. Mas eu amo a frase assim, exige muito mais fé. Tomar a atitude de se submeter a um tratamento, por exemplo, de câncer, do que apenas ficar deitado em casa pedindo, Deus me cura. A gente toma os nossos atos. A gente faz confiando em Deus. Por isso, proteja, faça a sua parte e peça a Deus direção. Joquebede foi estratégica. E as nossas lutas para nós vencermos, nós também temos que ser estratégicos. Eu me lembro, há uma estratégia, inclusive bíblica, estratégia do silêncio. Lembra o que é que diz a palavra? Se você está casado com descrente, ou seja, alguém que não crê em Deus, que ainda não entregou a vida a Deus, vencendo no silêncio. É pela posição. Algumas coisas nós temos que nos posicionar dessa forma. Sabe, o texto vai dizer que ela põe o menino no meio dos juncos, à beira do rio. A gente às vezes, eu tenho que confessar, quando eu era criança, eu pensava que no texto, como a gente ensinava, que ela botava o menino, lá ia o cesto, né? Correndo no rio e parava lá. Não. Ela vai no local, estrategicamente, onde a filha de Faraó geralmente tomava banho. Coloca o menino no meio da plantação para que o cesto não andasse. Não coloca fundo, coloca a beira para guardar o menino. Ela usa de discernimento. Nós precisamos fazer a nossa parte e pedir a Deus estratégia. Deixa eu lhe dizer uma dica que está na Bíblia. Se você não sabe como agir, e muitas vezes eu não sei como agir, e maioria das vezes quando eu acho que sei, não sei, diz a palavra, falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lança em rosto que deu. Peçamos a Deus estratégia e sabedoria para enfrentar as questões. Não devemos ser nunca relapsos, gente. E não podemos tirar os olhos daquilo que Deus nos entregou. Sabe, eu acho fantástico porque diz o texto que a menina, a irmã do menino, fica de longe olhando. Há coisas que nós já perdemos o controle do ponto de vista, já entregamos a Deus. Deus está contigo. Mas a gente não tira o olhar. Você não deixa de orar.
Talvez seus filhos, talvez eu esteja falando para pessoas aqui presentes ou em casa, que estão enfrentando luta com os filhos e com o neto. Você não tem mais o controle físico. Às vezes já são maior de idade. Mas você não tira, fica de longe, orando, crendo, intercedendo. Às vezes é uma crise financeira. Na sua empresa você fica orando, longe, não tira os olhos, crendo na providência de Deus, crendo que Deus faz aquilo que nós não fazemos, porque no fundo, gente, nós precisamos contar com a graça de Deus. Há momentos na vida que só nos basta e só nos resta o posicionamento. Eu imagino a cena, eu tenho que dizer que eu imagino essa cena. Enquanto eu escrevi, eu imagino a cena. Eu imagino o desespero da própria mãe. Preparando o cesto, fechando com betume, com piche, colocando o menino, orando. Consciente de que o menino era especial. E eu vou explicar porque ela tinha essa consciência. Porque o texto bíblico nos revela que ela tinha essa consciência. E colocando o menino na beira do rio e indo para casa orar, mas deixando a sua filha. Há momentos que nós precisamos nos posicionar e contar com a misericórdia de Deus, sabe por quê? Deus é capaz de fazer pessoas improváveis na vida nos estenderem a mão. Nós não dependemos de ninguém, dependemos unicamente de Deus, mas na terra Deus usa pessoas. Deus levanta a filha de Faraó. Deus é capaz de levantar alguém que lhe perseguiu muito tempo para lhe estender a mão. Deus levanta a filha de Faraó. Deus é capaz de levantar alguém que nunca você imaginaria que ele ia ajudar, era inimigo, para lhe estender a mão. Deus é capaz de cegar pessoas. Eu amo o texto, porque diz que as amas, tudo na Bíblia tem uma razão de estar. Vai para o texto, diz que ela foi se banhar e as suas criadas não viram o menino. Deus é capaz de cegar os olhos daqueles que iriam nos fazer mal. Às vezes até sem saber. Deus cega a gente, porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. Nós precisamos nos posicionar e contarmos com a graça de Deus. Sabe por quê? Deus é responsável. Se Ele gerou em nós o sonho, Ele trará as circunstâncias para que nós venhamos a viver o sonho. Sabe, queridos, eu amo esse texto, porque esse texto mostra que num contexto de total, digamos assim, escassez social, de total escravidão, de total falta de expectativas, como talvez alguns aqui vivam, em que não tinham nem recursos, Deus muda o status social, inclusive, da Joquebede. Ela deixa de ser escrava para ser assalariada. O texto, ela chega e diz assim: agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe pagar para isso. Deus é responsável. Se Deus coloca em nós um sonho, Deus faz acontecer. Eu já contei uma vez, mas me veio à memória, então eu vou contar. Eu me lembro agora da construção. A pastora já fez 12 anos. Mas as histórias existem para serem contadas para a glória de Deus. Quando nós tivemos aqui a construção, a Convenção Batista. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava aqui na Convenção Batista? Tia Neto, eu sei que estava. Levanta a mão. Olha aí. Meu Deus do céu. Não tem 5. Então eu vou contar a história que vocês não sabem. Convenção Batista. Centenário da igreja. 2014. Nada era do jeito que é aqui. Aqui não tinha nada, não tinha saltar, não tinha esse piso, não tinha escola, tinha uma rampa. Não tinha nem banheiro, gente. Aí eu vou contar a história por causa do banheiro. Nós tínhamos um banheirozinho aqui, pequenininho, 2 vasos de mulher e 2 vasos de mulher ali, os de homem era aqui. Íamos receber a Convenção Batista Brasileira, precisava construir banheiros. Vamos construir banheiro. Paulo Mota faz um projeto lindo, Aurélio faz o projeto estrutural, chega Zé Carlos, vou construir o banheiro, pastor. Quando nós começamos a construir, deixa eu dizer o que é providência de Deus. Começamos a construir, Aurélio entrega o projeto. Um irmão da igreja se levanta para dizer que ia ajudar com cartão para a gente comprar. 60 mil reais em 2014 era dinheiro, gente. Ainda é dinheiro hoje, mas em 2014 era dinheiro.
Final de 2013, na verdade. Vamos comprar os ferros, 60 mil reais. Quando chega um aviso, eu me lembro como se fosse hoje, estou vendo ali doutor Galileu. Zé Carlos liga para mim e me chama assim, Dezinho. O que foi, Zé? Temos um problema, o que foi? A Gerdau não tem o produto. Eu sei que Sandra da Gerdau está me ouvindo aqui. Não tem um produto. E agora? Eu, na minha incredulidade, irmão, deixa eu confessar a vocês. Era uma quinta-feira, eu ia para a célula. Eu liderava uma célula. Eu disse, Zé, meio-dia amanhã na igreja. Liguei para Paulo Mota, liguei para Aurélio e liguei para Zé Carlos. Meio-dia estávamos os três aqui na igreja para decidir o que é que nós iríamos fazer e como íamos explicar ao pastor que a obra ia mudar. Quando chega Paulo Mota diz assim, gente boa, ele só chama todo mundo de gente boa. Gente boa. Eu vi um negócio de Deus. Que foi? Os ferros daqui estão lá no Mestre. O Mestre era uma loja, é a loja de uma irmã que frequentava aqui a igreja e ela vendia para a gente do jeito que a gente podia vender. Eu olhei para ele e disse, Paulo, não faz sentido. Porque a gente está falando de vigas de 12 metros, um negócio enorme. Não faz sentido, estão lá. Eu disse, Paulo, não faz não. Eu entrei no carro, gente. Entrei no carro, eu, Paulo Mota e Aurélio. E Zé Carlos também. Fomos daqui para a torre discutindo como é que íamos fazer, porque eu não acreditei. Quando paramos o carro, eu desci e fui na loja conversar. Quando eu comecei a ouvir os gritos de glória a Deus, era Aurélio, o mais crente do grupo naquela época. Estou brincando, gente. Estou brincando, tá? Mas o mais pentecostal com certeza. Pastor Aurélio. Eu só começo a ouvir no meio da rua, glória a Deus. Ele começou a gritar glória a Deus que se ouvia de quarteirão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu comecei a ouvir. Naquela hora Deus ministrou. Nós precisávamos de 12 vigas. Não tinha 11 nem 13, tinham 12 lá. E aqui foi inaugurado. E a gente ainda comprou mais barato. E ainda dividido. E naquele dia Deus ministrou ao meu coração. Faça a sua parte, que eu faço a minha. O que você precisa para viver o projeto de Deus é se posicionar. Porque Deus sempre faz a parte dele. Sempre. Por isso, glória a Deus, gente. Posso ver um glória a Deus? É o Senhor. Por isso, faça a sua parte e antecipe-se aos problemas. Gente, o mundo não é para brincadeira. O mundo não é para brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não está aí brincando de que agora que você virou crente, está imune. O que é que diz a palavra? Ele está ao nosso redor. Como um leão à espreita. Esperando uma brecha. Para que nos possa tragar. Sabe quando eu olho o texto? Joquebede tinha uma consciência. A nossa libertação. Deus vai usar esse menino. Por isso eu vou me antecipar. E ela, durante o tempo que esteve com Moisés, o criou, projetou nele a identidade de quem ele era. Atos capítulo 7, verso 23 e verso 25. Ela devolve o menino para a filha de Faraó. Durante 35 anos, aproximadamente. Durante 35 anos, Moisés foi criado como filho, como neto de Faraó, neto de Faraó. Mas ele sabia quem ele era. A mãe havia dito quem ele era. A mãe havia dito, você veio com um propósito. O seu propósito está estabelecido por Deus. Deus vai usar você para libertar. Você é sal, você é luz. Não importa o que você vai viver lá. Não importa o que você vai ver lá. Não importa o que digam. Você é sal e luz. Deus lhe trouxe com um projeto. Olha o texto, ora. Moisés pensava. Vai para o verso 23 primeiro. 25 é depois. Verso 23. Quando completou 40 anos... Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos. Quem eram? Os filhos de Israel. Para um pouquinho. Ele tinha consciência da identidade de quem ele era. Criado
como egípcio, no meio do Egito, no meio da cultura pagã do Egito. Mas ele sabia quem ele era. Deixa eu falar uma coisa. Nós vivemos uma época diferente do Egito. Muitas pessoas são escravas hoje, gente. Escravas do álcool, escravas das drogas, escravas da prostituição, escravas da necessidade de autoafirmação, de autoescraviza. Contexto totalmente contrário ao Evangelho, contracultura, cultura diferente. Mas Moisés sabia quem ele era. Deixa eu fazer uma pergunta. Para os que têm filhos e netos. Você tem ensinado aos seus filhos quem eles são? Pelo exemplo? Pela fala? Diz o texto, verso 25. Ora, por isso que ele sabia qual era o propósito. Moisés pensava que seus irmãos, os filhos de Israel, uma nação de milhões, entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Em outras palavras, ele tinha consciência do propósito. Foi a mãe dele, ainda pequena, dizendo: Moisés, Moisés, você não veio por acaso, Moisés. Deus lhe trouxe, você é especial, você tem um propósito. Aprenda a se antecipar, aprenda a refletir quem seus filhos são, quem seus netos são. Aprenda a antecipar os problemas, meu irmão. Não espere vir o caos para clamar a Deus por misericórdia. Antes posicione-se. Sabe por quê? Nós temos uma certeza que Deus é aquele que cumpre tudo que promete se nós fizermos a nossa parte. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa, não à toa está escrito em Provérbios 22:6. Coloca aí, por favor. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Sabe por quê? Nós precisamos fazer a nossa parte. Não sermos omissos. O futuro nós não controlamos. Algumas coisas nós nem viveremos. Joquebede certamente não viveu para ver Deus usar Moisés para libertar o povo, mas nós plantamos hoje, confiamos hoje, na certeza de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Por isso, não tenha medo, posicione-se, porque no fundo, Joquebede, cujo nome significa glorificada, exaltada por Deus, é representação de todos aqueles que pela fé, sem ver, mas pela fé, decidem viver o projeto de Deus, decidem se posicionar, não se deixam dominar pelo medo, mas antes creem, e por isso, têm por Deus a sua fé aprovada, e são exaltados. Deus sempre honra a nossa obediência. Filipenses capítulo 2, verso 7. Não está aí no texto não. Filipenses capítulo 2, verso 7. De 7 a 9. Coloca para... Deixa eu lhe dizer uma coisa. A obediência é a chave para a honra. Nosso modelo é Cristo. Vamos ler o que é que diz? Pelo contrário. Jesus se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, até o 9, ele se humilhou. Tornando-se o quê? Obediente. Até a morte de cruz. Vem o verso 9. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. A obediência atrai a bênção de Deus. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar por você. Moisés significa retirado das águas. Deus é aquele que continua nos retirando das muitas águas. Aquilo que Deus lhe prometeu, se você crer, não vai ser submergido. Deus é aquele que continua nos tirando das águas. Ele usa pessoas.
improváveis, mas usa. Talvez você tenha recebido de Deus sonhos. Deus tenha gerado em você sonhos. Talvez seja seus filhos, sua filha, seu casamento. Talvez um negócio. E você esteja olhando, e as circunstâncias são contrárias. Mas eu quero orar com você hoje, porque, como eu disse, Deus que gera, Ele é responsável. Ele tira das águas, coloca em lugar de honra e faz acontecer. Se você quer hoje, Deus, me ajuda, fortalece a minha fé, para que eu não perca o meu Moisés. Talvez seu Moisés seja, como eu disse, um negócio, seus filhos, seu casamento, a sua saúde. Deus, me ajuda. Hoje eu me posiciono, me aproximo como Miriam, tomo um ato de fé. E te peço, sai do teu lugar e vem aqui à frente, que eu gostaria de orar com você, para que Deus intervenha em sua vida. Ao chegar aqui, feche seus olhos e comece a orar. Pai, Senhor, eu creio que assim como foi com Joquebede e o seu esposo, que certamente Senhor, em dias difíceis oraram em silêncio para não chamar a atenção. Aqui estão os teus filhos. Mas eu te agradeço porque a tua palavra diz que tu sonda o nosso coração. Independente, Senhor, da altura, Senhor, das nossas palavras. Tu conheces o Moisés que tu gerou em cada um deles. Alguns são os filhos. A outros, Senhor, são os negócios que começou pequeno, Senhor. Alguns são projetos, casamentos. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, reanima a fé, que eles não fitem os olhos nas circunstâncias, mas como diz o salmista, que fitem os olhos na promessa, porque são as tuas promessas que nos vivificam. Tu, Senhor, que és responsável no que gera em nós para a tua glória, eu te peço que tira de nós, Senhor, todo o medo que tenta nos paralisar e nos faz ver não as circunstâncias, mas contemplarmos o cumprimento das tuas promessas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque se tu prometestes, eu tenho uma certeza, se crermos, vai acontecer. Traz as circunstâncias necessárias, sejam materiais, emocionais, relacionais. Restitui hoje, Senhor, como tu restituísses a Joquebede, casamentos, filhos. Tu és o Deus da restituição. E pela fé, nós já consagramos agradecendo o que tu vais fazer. Assim, Senhor, nós oramos o santo nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé. Vamos todos ficar de pé. Quero convidar os homens para amanhã, culto dos homens, tá? Não perde. 7h30 da noite aqui, de 7h30 às 8h30, um momento especial. É diferente, tá? Não perde não. Feche seus olhos.
Pai, Senhor, concede-nos uma semana de paz. Nos livra do mal. Nos dá sabedoria e discernimento para vivermos nesta terra, a terra dos viventes, como diz a Tua palavra, de modo digno diante de Ti e dos homens. Abençoa-nos e os nossos onde quer que eles estejam. E muito obrigado porque recebemos essa semana como um tempo de bênção, de paz. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito sejam conosco hoje. A comunhão do Santo Espírito hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, gente. A paz do Senhor.